Ainda não. Peraí, viu? Minha internet aqui não tá boa. No fone tá horrível a internet. Estão me vendo? Ainda não. Não. Nada? Não. Nada. Ainda não. E aí? Estão vendo agora? Não. Não, ainda não. Só a voz. Pronto, pois eu vou iniciar enquanto não aparece, porque minha câmera está ativada. Eu acho que deve ser a internet. Mas vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir Sim, dá para bem? ouvir. Tá, Dá. dá para ouvir. Pronto, eu vou iniciar, tá bom? Tudo bom? Para quem entrou agora, como eu estava falando, a gente vai ver a disciplina de assistência de enfermagem às urgências e emergências. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Política Nacional das Urgências, que foi uma política que ela foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, né? Então, é ela que organiza toda a nossa rede de urgência e emergência. Então, essa política ela tem várias portarias, que a gente vai ver as principais hoje, e essas portarias, regulamento SAMU, fala da organização, a questão das viaturas, a composição da equipe, fala sobre as salas de estabilização também, os hospitais e as UPAs, né, que é as unidades de pronto atendimento, 24 horas. Minha câmera está desativando sozinha. Certo? Então, eu preparei um material que eu já coloquei na plataforma para vocês e uma atividade, certo? Que também já está na plataforma. Essa atividade, ela vai valer nota. Como eu estava falando anteriormente, vai ser a nota das atividades que eu vou passando no decorrer das aulas e a nota da avaliação. No caso, serão duas notas, certo? E a atividade vocês vão fazendo e no final da disciplina eu vou receber todas elas, certo? Eu coloco aqui para vocês.
estão me Só a ouvindo voz. ainda? Sim, dá para ouvir. Eu estou Aqui abrindo o também. microfone aqui para vocês, tá bom?
Oi? Estão ouvindo? Sim. Vamos ver se agora vai dar certo, né? Tá dando para ver o vídeo agora também. Estão vendo a tela do computador? Sim, Sim. Estão vendo os slides? Dá para ver os slides, pessoal? não, eu não estou conseguindo ver slide, não. Só a tela do computador. Dá para ver só onde ficam as pastas, essas coisas, mas o slide não tá dando. Dá para ver agora os slides? Agora dá. Sim, Pronto, tem um grilo cantando aí. Desliguem os microfones, por favor, o áudio. Pronto, como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde. Então, essa política ela foi criada pelo Ministério da Saúde para falar sobre a rede de atenção às urgências e emergências, né? Então, fala sobre a organização, quem é que compõe essa rede, né? Fala sobre a organização dela, o SAMU, os hospitais, as UPAs. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa rede, né? Como é que funciona. Mas antes da gente iniciar falando sobre a política, primeiramente a gente tem que saber o que é urgência e emergência, né? O que seria a urgência e a emergência? Será que é a mesma coisa? Né? Será que ela tem o mesmo significado, o mesmo conceito? Né? Então, hoje a gente vai ver isso, né? Se é a mesma coisa, se tem o mesmo conceito e quais são as situações que são consideradas situações de urgência e situações de emergências. Porque a gente sabe que quem trabalha na área da saúde, ela tem que definir o que é uma urgência e o que é uma emergência, para poder priorizar o atendimento, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, certo? Então, o conceito formal sobre urgência e emergência, né, o Conselho Federal de Medicina, através da portaria número 1451 de 95, essa portaria ela define o que é a urgência e o que é a emergência. Então, urgência é uma ocorrência imprevista, né? É um agravo que ninguém pode prever que vai acontecer, e esse agravo ele traz consequências e um risco potencial contra a vida da pessoa, né? Então, essa vítima, essa pessoa que está sofrendo esse agravo, ele está tentando contra a vida dela, né? Esse agravo está tentando contra a vida dela. E ela precisa de uma assistência imediata. Já a emergência, né, ela é uma constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem o risco iminente de vida, sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, a emergência é aquilo que a pessoa ela está sofrendo de um dano que vai causar uma morte imediata, se não for intervida imediatamente, né? Então, tem que ser intervida imediatamente, ela precisa de atendimento médico imediatamente, certo? Outros conceitos, né? Então, é aquilo que não se pode esperar, né? Tem que ser atendido imediatamente, precisa de um atendimento médico imediato, né? Para o enfermeiro, é um agravo que também não pode esperar para ser atendido, né? E para as outras instituições, é o que não pode ser previsto, ou seja, é uma coisa imprevisível,
né? Aquilo que ninguém sabe que vai acontecer. É uma coisa que acontece e ninguém prevê, certo? E para vocês, o que seriam essa, essa diferença de urgência e emergência? Né? Se vocês quiserem responder aí no chat, para me dar uma olhada na resposta de vocês, o que seria urgência e emergência para vocês? Porque a urgência e a emergência ela é um pouco subjetiva, né? O que para mim é uma emergência, para outra pessoa já não é, né? Não é uma emergência, é uma coisa que se pode esperar um tempo para ser atendido. Então já é vista de outra forma. Então tem alguns casos que a gente define que é urgência e que é emergência através de alguns protocolos, né? Então eu trouxe alguns casos aqui para vocês verem que são considerados urgências e emergências, que são situações de emergência, né? O que seria uma situação de emergência? Né? Um corte profundo. Por quê? Porque levaria a pessoa a um sangramento intenso. Então, esse sangramento, essa hemorragia, ela pode levar à morte imediata daquela pessoa. Então, ela precisa ser intervida imediatamente, certo? Então, um corte profundo seria uma situação de emergência. Um acidente de origem elétrica, um choque elétrico que uma pessoa leva, por que é que ela é considerada uma emergência? Alguém lembra lá de primeiros socorros o que é que um choque elétrico pode causar na pessoa? Uma parada, né? Uma parada cardíaca. Então, um choque elétrico, um acidente de origem elétrica, ela é considerada uma situação de emergência, então ela tem que ser intervida imediatamente, né? Uma picada ou mordida de animal peçonhento também é considerada uma situação de emergência. Queimaduras, dependendo do grau dessa queimadura, né? Que a gente está falando em queimaduras já de terceiro, quarto grau, com uma grande extensão do corpo queimado, uma grande porcentagem do corpo queimado, né? Então, seria uma situação de emergência, né? Um grande queimado. Afogamentos, situação de emergência. Por quê? Porque um afogamento ele vai causar uma parada respiratória consequentemente, uma parada cardíaca, né? Então, é considerado uma emergência também. Hemorragias, como a gente estava falando do corte, né? Então, um corte profundo, ele pode levar a um grande sangramento, que pode levar a uma hemorragia, e essa pessoa ela pode morrer em questão de minutos, por conta dessa hemorragia, né? Então, é uma situação de emergência, tem que ser intervida imediatamente. O infarto, esse aí não tem nem dúvida, né? Que é uma situação de emergência. O infarto agudo do miocárdio, né? Que é um ataque cardíaco, popularmente falando. Então, é uma situação de emergência também. Dificuldade respiratória, né? Por quê? Porque pode causar uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. Então, é uma situação de emergência, insuficiência respiratória. E o AVE, né? Que é acidente vascular encefálico. Né? Quando a pessoa apresenta os sinais de AVE, né? Faz aquela escalazinha, que é a escala de Cincinnati, avaliando a questão da força muscular, a questão da mobilização, questão da rima da boca, da fala. Então, a gente faz a escala e avalia a questão do AVE e é considerada uma situação de emergência também, certo? É vaga zero, como a gente chama, né? Vaga zero. Tem que ser transferido imediatamente. Outras situações de emergência, a questão de inconsciência, desmaio, né, considerado também uma situação de emergência. Sangue no vômito, que a gente chama de hematêmese, ou sangue na urina, ou nas fezes, ou tosse, né, com presença de sangue. Né, o sangue no vômito a gente chama de hematêmese. O sangue na urina a gente chama de hematúria, né, que são os nomes científicos que a gente dá. A gente tem que saber esses nomes, né? É bom vocês já irem estudando os estágios, que a gente tem que saber esses nomes. Sangue nas fezes, ou tosse com sangue, né?
que também é considerado situação de emergência. Aquele sangue, borra de café, né, que é o sangue digerido, né? Então, são situações graves. Se não for intervido imediatamente, o paciente pode vir a óbito. Por quê? Porque ele está tendo sangramento dentro do organismo dele, né? Então, tem que ser descoberto de onde vem esse sangramento para poder ser intervido imediatamente. Uma grave reação alérgica, né? A pessoa tem alergia a alguma coisa, a algum produto. E essa alergia, ela pode ter uma reação anafilática, que a gente chama de choque anafilático, por conta de uma grande alergia, né? Então, essa pessoa, ela também é considerada uma situação de emergência, certo? Febre alta, principalmente em crianças, também é considerada emergência, né? Por quê? Porque a febre, ela pode levar a um estado de convulsão, né? A convulsão febril. Então, tem que ser intervida imediatamente. Como eu falei, as convulsões, né? Convulsão, dores intensas no peito, no abdômen, cabeça, né? E outras partes do corpo também é considerada emergência. E os acidentes, né? Acidentes de carro, atropelamento, acidente de moto. Por quê? Porque pode ter traumas. Pode ter trauma fechado, que é o mais grave, uma hemorragia interna, um TCE, né? Que é um traumatismo crânioencefálico. Então, é considerada situações de emergência, tá certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Confirmem aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Por favor. Sim, estava sim. Me ver também? Me ver não estão conseguindo. Então, conseguindo me ver? Agora sim. Sim. Ah, não. A internet melhorou. Graças a Deus. Vamos voltar lá, né, para os slides. Tá dando para entender, pessoal? Tá. Estão compreendendo? Voltar lá para os slides. E as situações de urgência, né? Como a gente viu, as situações de urgência são aquelas situações que não são previstas, que acontecem sem previsão, que correm um risco, né? Um agravo também àquela pessoa, mas não tão grave como a emergência, né? Então, em situações de urgência, elas podem esperar um pouco para ser atendido, né? Questão de minutos ou até horas, certo? Dependendo de cada situação. Né? Então, aqui eu coloquei algumas situações, né? No caso de fraturas, dependendo do local da fratura, de como está essa fratura, né? Se for só a fratura, então é uma situação de emergência, de urgência, aliás. Luxações, vocês lembram o que é luxação? É quando acontece a retirada de algum membro do lugar, né? Quando uma pessoa desloca um ombro, desloca o joelho, o tornozelo, então é uma luxação, né? Então não é uma coisa tão grave que a pessoa precisa de um atendimento imediato, ela pode aguardar um pouco para ser atendida, né? Torções, né? A torção de calcanhar, de tornozelo, aliás, então é uma situação de urgência, né? A pessoa ela pode esperar um pouco para ser atendida. Crise asmática, dependendo de como a pessoa está, ela é um caso de urgência e pode ser um caso de emergência, né, também. Porque a asma, ela pode causar insuficiência respiratória, né? E a gente viu lá nas situações de emergência que a insuficiência respiratória, ela é uma situação de emergência, né? Então, ela tem que ser intervida imediatamente.
Mas a crise asmática, dependendo de como a pessoa está, ela pode aguardar um pouco para ser atendida, é uma situação de urgência. Feridas lácero-contusas, que são aquelas feridas que são lacerantes, né? Que são decorrentes de acidentes, sem grandes hemorragias. Então, são ferimentos que não têm hemorragia. Tem um sangramento, mas não é uma hemorragia intensa. Então, pode aguardar um pouco para ser atendido, né? Situações de urgência. Transtornos psiquiátricos, né? Também são considerados urgências. Dor abdominal moderada a intensa, de moderada intensidade, ou seja, não é muita dor, a pessoa está sentindo uma dor, mas aquela dor é suportável, né? Então, situações de urgência, certo? Retenção urinária em idosos. É uma situação de urgência, ela tem que ser atendido, mas não é uma coisa que vá correr o risco de vida daquele idoso, né? Febre maior do que 38 graus a pelo menos 48 horas, que melhora com antitérmicos, mas retorna novamente, depois de 4 horas. Porque o antitérmico a gente pode fazer de 4 em 4 horas. Então, a pessoa está sentindo aquela febre alta, mas ela toma o antitérmico, ela toma a medicação, a febre passa, mas retorna. Então, é uma situação de urgência. É diferente daquela febre que a pessoa está com febre alta, acima de 38 graus, ela toma um antitérmico e a febre não baixa. Então, se ela não for atendida imediatamente, nesse caso, ela pode evoluir para uma convulsão, né? Então, é diferente essa febre que eu estou falando, que é a de urgência, para aquela febre de emergência. Então, essa febre de urgência é aquela febre que a pessoa já tem um histórico de febre em casa, que é a febre recorrente. Ela toma a medicação, a febre passa e volta novamente, alta, né? Febre alta. Então, é a situação de urgência, certo? É considerada urgência, né? Em casos de criança, aí a gente já considera emergência, porque criança, ela desidrata rápido. Criança, bebê, certo? Então, a partir do terceiro episódio de vômito em criança, quando eu falo criança, é criança menor de 1 ano, de 3 anos para baixo, aí é considerada emergência, porque criança ela desidrata muito rápido. Então, a gente tem que ser atendido imediatamente nesses casos, né? Então, a questão da urgência e emergência, como eu falei, é subjetivo. Você vai avaliar, vai depender de cada caso, né? Do paciente. Então, tudo é a questão do bom senso, né? E da avaliação. Então, para frente, né? Estrela da vida. Eu acredito que vocês já tenham visto, né, esse símbolo. Então, ela é considerado estrela da vida. Então, esse símbolo ele é usado para identificar o atendimento pré-hospitalar e também os atendimentos médicos de urgência, né? A assistência de urgência e emergência, ela é identificada por esse símbolo. Que esse símbolo é uma estrela, né? E no meio tem um bastão e uma serpente. Esse símbolo ele tem um significado. Eu cheguei até a dar uma lida sobre isso, né? Tem a ver com a época dos deuses, de Platão, que ele era o filho dele era um deus de cura, que ele curava as pessoas. E aí foi baseado nisso, né? Tem uma história por trás que foi feito esse desenho por conta disso. Depois você ainda tem uma pesquisada sobre esse símbolo, que é bem interessante a história. Então, esse símbolo ele foi desenhado por uma pessoa, né? Eu coloquei até o nome dele aí, foi Léo, né? Então, ele era chefe do Departamento de Trânsito Nacional, de Tráfego Rodoviário, aliás. Então, ele que desenhou essa estrela e ela ficou como símbolo do atendimento pré-hospitalar, né? Chamada Estrela da Vida. E cada perna dessa estrela, ela tem um significado, né? Ela tem um significado.
O significado dela, uma das pernas de detecção, alerta, pré-socorro, focar no acidente, cuidados durante o transporte, transferência e tratamento definitivo. Então, essa estrela, com esses significados, ela diz que cada membro da equipe, ele tem uma função a fazer, né? Então, é isso, essa função, detecção, alerta, pré-socorro, focar no acidente, cuidados durante o transporte, transferência e tratamento definitivo, né? Então, essa estrela, ela se tornou o símbolo do atendimento pré-hospitalar, chamada estrela da vida, né? Interessante. Né? Aí são algumas imagens, né, do atendimento pré-hospitalar, né, que eu coloquei, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele lá agora, certo? Então, a Política Nacional de Atenção às Urgências, como eu estava falando com vocês, foi uma política que ela foi criada em 2003, né, e ela veio para organizar, integrar toda a rede de urgência e emergência, né, para entregar todos os serviços de urgência e emergência, SAMU, hospitais, UPA, sala de estabilização, atenção básica, que também faz parte da rede, né. Então, essa política, ela veio para organizar, certo? Essa rede de urgência e emergência. Então, a atenção às urgências deve fluir em todos os níveis, né? Desde o nível primário até o terciário, né? Então, vai desde a atenção básica, organizando a assistência desde a atenção básica, passando pelas equipes, saúde da família, né? Dentro das unidades básicas, e vai até os cuidados pós-hospitalares. Então, cuidados a domicílio, hospitais especializados, né, que é o nível terciário. Então, essa rede, ela integra todos esses níveis de atenção, certo? Então, a Política Nacional de Urgência, né, ela foi criada, ela foi formulada em 2003, como eu falei, né, e ela foi fruto de insatisfações. Por quê? Porque as emergências dos hospitais viviam superlotadas, né, havia a questão não é a falta de atendimento, mas a questão do atendimento precário, porque uma emergência lotada, como é que você vai dar assistência de qualidade a um paciente, né? Então, tudo isso gerou insatisfações, certo? Então, vários grupos, o governo, os secretários de saúde, então, todos esses grupos, eles se juntaram, né, para poder formular essa política. Então, ela foi criada através de uma portaria, que é essa portaria aí, a 1863, né, ela foi criada em 29 de setembro de 2003. Então, essa política, ela veio para melhorar a assistência da urgência e emergência, para integrar os serviços, né? Então, ela veio para dar assistência regionalizada e hierarquizada, proporcionando articular os serviços de saúde, definir o fluxo, que é muito importante, por onde o paciente vai entrar, né? Quem é que vai levar esse paciente, para onde ele vai, e proporcionar referências resolutivas à assistência da saúde. Então, essa política, ela veio para tentar melhorar aquele quadro que estava acontecendo, né, nesse tempo, que não foi em 2003, foi bem antes. Então, mais na frente a gente vai ver que essa insatisfação, ela vem de muito antes de 2003, né? Então, a política, ela foi criada, mas, né, então, alguns marcos legais, né? Então, a portaria 1863, como eu falei, ela criou a política, né, nacional de atenção às urgências, e ela foi implantada em todas as unidades federativas, ou seja, a questão do governo federal também entrou. Então, ela foi implantada em todas as unidades federativas, desde os municípios até o Distrito Federal, né, até o Ministério da Saúde. Certo? Então, a universalidade, a equidade
integralidade da assistência, né, às urgências. Ela veio para consubstanciar as diretrizes de regionalização da atenção às urgências. Então, ela deu algumas diretrizes que tinham que ser cumpridas, né? Ela veio para desenvolver algumas estratégias também para facilitar o atendimento. Ela veio para coordenar, fomentar e executar os projetos, alguns projetos, né? Ela veio para contribuir o desenvolvimento dos processos e métodos de coleta, análise e organização dos resultados dos serviços de urgência e emergência, né? Então, ela veio também para avaliar esse serviço, como é que esse serviço está sendo feito, como é que a gente pode melhorar esse serviço, né? Qual é o método que a gente vai utilizar para melhorar, qual é a estratégia que a gente vai utilizar para melhorar esse serviço. Então, essa política ela veio também para isso, para avaliar, melhorar o serviço. A questão de integrar, né, o complexo regulador do SUS, que a gente vai ver mais na frente, que tem uma regulação. Então, quando a gente fala em rede de urgência e emergência, tem uma regulação. Então, essa regulação é que vai padronizar o tipo de atendimento. Para onde é que o paciente vai, como é que ele vai ser atendido, qual é a unidade que vai dar o atendimento a ele, se é o SAMU, se é a unidade básica, se é a avançada, né, que vai prestar esse atendimento. Então, esse complexo regulador, ele veio para ordenar o serviço, né, para coordenar e ordenar. Certo? Essa política, ela também veio para qualificar a assistência e promover a capacitação das equipes. Então, essa política, ela veio também para dar a valorização dos profissionais, para dar capacitação, para dar cursos, para dar estudo, né? Então, ela veio realmente para melhorar a assistência, certo? E essa portaria, ela também fala sobre os componentes pré-hospitalar fixo e os componentes hospitalares, certo? Esses componentes pré-hospitalares fixos, quem são? São as unidades básicas de saúde. Esses componentes é quem vai formar a rede de atenção à urgência e à emergência, certo? Então, quem são esses componentes fixos, pré-hospitalares fixos? É a unidade básica de saúde, né, com a equipe de saúde da família e os agentes comunitários de saúde. Por quê que eles são fixos? Porque ele está localizado em uma região, né, e ele é responsável por uma comunidade, por uma população adscrita, certo? Então, essa unidade básica de saúde, ela é um componente que faz parte da rede de atenção às urgências. Ambulatórios especializados, né, também faz parte. Ambulatório de cardiologia, pneumologia, também faz parte desse componente pré-hospitalar fixo. Serviço de diagnóstico e terapias, também laboratórios, centro de imagens, né? E unidades não hospitalares, por exemplo, um pronto-socorro, um pronto-atendimento, né? Então, aquela unidade, ela também faz parte da rede de urgência e emergência, certo? E o componente pré-hospitalar móvel, que eu acredito que todo mundo conhece, né? Que é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, o nome já está dizendo, né? É um componente pré-hospitalar móvel, né? Por que ele é móvel? Porque ele vai até a pessoa que está sofrendo aquele agravo. Né? Então, ele é móvel, ele se desloca, ele vai até a pessoa, ele vai até a situação. Certo? Então, é o serviço que ele é associado ao salvamento e resgate, sob uma regulação. Né? Como eu falei, existe a regulação médica, que é ela que vai ordenar o serviço, para onde é que essa VTR ela vai, né? Para onde é que esse paciente vai. Então, tudo isso quem define é a regulação médica, né? E o número todo mundo já conhece, que é o 92. Então, quando a gente liga para 192, a nossa ligação ela vai cair na regulação, na central de regulação. Então, a partir
da triagem que eles fazem, né, com a gente que faz a ligação, é que eles vão definir qual é o tipo de atendimento que aquela pessoa precisa e para onde é que ele vai ser levado. É a questão do fluxo, para onde é que ele vai. Então, tudo isso tem que ser ordenado, certo? E o componente hospitalar. Isso a gente falou dos componentes pré-hospitalares, né? Então, é aquilo que está fora do hospital. Os componentes hospitalares, quais são eles? Os prontos socorros e as unidades hospitalares, os hospitais. E aí a gente tem hospital de pequeno, médio e grande porte. Hospital especializado, né? Hospital geral, hospital especializado. Então, todos esses hospitais, eles fazem parte também da rede de urgência e emergência, certo? E aí nós temos os leitos de internação desses hospitais. Nós temos leitos gerais, né, que são leitos eletivos, que podem receber esses pacientes. Nós temos leitos também de terapia intensiva. A gente está tendo agora até um exemplo com essa pandemia, que foi construído vários leitos de UTI, né, na nossa cidade. Então, isso só traz benefício para a nossa cidade. Uma cidade que não tinha. Então, a gente passou a ter 30 leitos de UTI público, né, pelo SUS. Então, isso, antes, uma pessoa que precisava de um leito de UTI, ele precisava ser deslocado para outro município, para um hospital de referência. Hoje não, hoje a gente já tem aqui, né, esses leitos. Então, é um ganho imenso para a gente, certo? Tem os leitos especializados, que são aqueles hospitais terciários, né? Aqueles hospitais especializados, que a gente chama de hospital de referência, quando o paciente ele dá a entrada no hospital do município, que é um hospital de pequeno ou médio porte. Então, esse hospital, às vezes, ele não tem a especialidade que o paciente precisa, então esse paciente ele precisa ser referenciado para outro serviço, um serviço mais especializado, né? Então, também faz parte do componente hospitalar. E aqueles leitos de longa permanência, que também entra na questão do componente hospitalar, certo? Eu espero que vocês estejam compreendendo. E os componentes pós-hospitalares. Então, a gente viu os componentes pré-hospitalares, a gente viu que a unidade básica de saúde, a questão do programa de agente comunitário de saúde. A gente viu o componente pré-hospitalar móvel, que é o SAMU. A gente viu os componentes hospitalares, que são os hospitais, né? E aí tem vários tipos, 3 tipos de hospitais, né? De pequeno, médio e grande porte, os hospitais especializados. E agora o componente pós-hospitalar, né? Que é aquela atenção domiciliar, é aquela assistência que o paciente precisa a domicílio, né? Então, é uma assistência de cuidado e de reabilitação também. Por exemplo, aquele paciente que ele tem uma doença crônica, que ele precisa de cuidados domiciliares, que ele precisa, por exemplo, de oxigênio em casa, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma DPOC, então ele precisa de uma assistência, ele precisa de um oxigênio em casa. Então, tudo isso ela faz parte também dessa rede, certo? Vocês estão aí? Estamos. Tá dando para entender? Sim, estamos. Tá sim. Tá dando para entender? Tá, Eu sim. eu tenho medo da internet Sim. cair novamente, certo? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Vamos para frente, né? Eu vou colocar os slides na plataforma, tá bom? Já estão gravados também, para vocês verem depois, certo? Vamos lá, continuando.
E aí, continuando o nosso marco histórico, né? Marco jurídico, nós temos outras portarias. Nós temos a portaria 2072, né? Que ela também foi criada em 2003, que essa portaria, ela instituiu o Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências, certo? Então, é um comitê que é formado por algumas pessoas que elas são responsáveis só por coordenar essa política, né, essa rede. A portaria 1828 de 2004, ela fala sobre a questão do incentivo financeiro, ela fala sobre o financiamento, que esse financiamento ele é tripartite, ou seja, quem é responsável pelo financiamento dessa rede é o governo federal. Esse financiamento ele tem que ser feito tripartite, né? Mais na frente a gente vai ver como é essa porcentagem, certo? A portaria 2657, que ela também foi criada em 2004, que ela estabelece as atribuições da Central de Regulação Médica, né? Como é que essa Central de Regulação ela vai se organizar, como é que ela vai fazer o dimensionamento, né, desse serviço, a questão da regulação. Então, essa portaria, ela fala sobre isso, certo? E tem inúmeras outras portarias. Eu vou mandar um manual para vocês na plataforma, que ela vem falando sobre toda essa aula que eu preparei, certo? É um manual que ele vem falando sobre a política. Então, ele tem tudo. Todas as portarias falam sobre as UPAs também, sobre as salas de estabilização. Para quem quer estudar para concurso, certo? É um material excelente. Certo? Então, como é que esse serviço de atendimento móvel ele vai se organizar, né? De acordo com aquela portaria que eu falei. Então, tem um número, que esse número, que é 192, ele vai cair na central de regulação, como eu falei, que é um número nacional, né? Ele é para todo o país, é um número universal, 92. Então, a partir do momento que você liga para 192, ele vai diretamente para a central de regulação. Então, esse paciente, ele vai ser regulado, né? Então, é a regulação que vai dizer para onde esse paciente vai, né? Qual é o tipo de atendimento que ele precisa. Tem aqueles pacientes que são vaga zero, que a gente já viu, né? Que são aqueles pacientes que não precisam ter a vaga confirmada para serem transferidos ou resgatados, né? Então, ele vai em vaga zero. Um exemplo de paciente em vaga zero é um paciente que sofreu um AVE, né? Então, fez a escala de Cincinnati, o médico avaliou, então, ele diagnosticou que é um AVE, então, esse paciente ele vai em vaga zero, certo? Não precisa ter leito certo para ele ser transferido, certo? E também tem algumas atribuições da área da saúde que o SAMU também pode fazer. Por exemplo, as transferências eletivas, né? O paciente está aqui no nosso município, ele precisa ser referenciado para um hospital especializado. Então, quem faz essa remoção, quem faz essa transferência? Então, é o Serviço Móvel de Urgência, né? Que é o SAMU, certo? Então, a regulação médica das urgências, né, é um elemento ordenador, como eu falei, é ele que vai ordenar, ele que vai coordenar o serviço, né, então é um elemento ordenador e orientador do sistema de atenção integral às urgências, que estrutura a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes no sistema e gerando uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através do qual os pedidos de socorro são recebidos. Então, como eu falei, a pessoa liga para 192, então essa regulação, esse médico regulador, ele vai fazer uma triagem, né? Primeiro passa pelo atendente, né? Então essa pessoa, ela
vai fazer essa triagem e passa para um médico regulador. Então, o médico, ele que vai definir qual é o tipo de atendimento para onde essa pessoa ela vai ser levada. Eles ficam em contato diretamente com as pessoas que estão na VTR, que estão na ambulância, né? Então, eles ficam através de um aparelho telefônico diretamente em contato com a central de regulação, certo? Eles passam todo o quadro clínico para o médico, e aí o médico ele vai traçando o fluxo desse paciente. E vai dando algumas orientações também, regulação, né? A nossa central aqui da nossa região é a Marco Cariri. Então, quando a gente liga, a ligação ela vai lá para o Juazeiro, aí de lá eles entram em contato com o SAMU de Iguatu para poder eles irem para a assistência, certo? A operacionalização do SUS, né? Então, o SUS, ele tem protocolos, né, que são protocolos de suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Então, esses protocolos, eles têm que ser implantados, né? Quem almeja trabalhar no SAMU tem que ter todos esses cursos. Tem que ter o curso de socorrista, tem que ter o curso de APRH, o curso de suporte básico de vida, né? E se for de nível superior, ele pode ter o suporte avançado de vida, que são aqueles cursos que você faz, certo? Para fazer o treinamento, a seleção para poder você entrar e ingressar no serviço, né? Como técnico de enfermagem, como condutor, como médico, como enfermeiro. Tem protocolos também de regulação médica, protocolos de recebimento de chamadas e também tem normas operacionais do serviço. Então, toda essa organização do SAMU, ele tem que ter protocolos. Às vezes, as pessoas, eu me deparo com algumas assistências, né, do SAMU na rua. Há pouco tempo atrás, eu ia com meu marido assistir um jogo, eram mais ou menos umas 7h30, 7h40, e a gente passou aqui pelo Fomento, indo para o centro, e eu me deparei com um acidente. Então, na hora que eu ia passando, aconteceu um acidente de moto, que teve aqui nessa estrada do Fomento, não sei se vocês ouviram falar, que foi um entregador que colidiu de frente com outra moto, que vinham duas mulheres. Então, eu parei para dar assistência e em seguida o SAMU chegou, né? Quem chegou foi a viatura básica, né? O suporte básico. E aí eu fui ajudar eles a dar assistência, porque no suporte básico, na DTR básica, é só o técnico e o condutor. E aí só duas pessoas e eram 3 vítimas, né? Tinha uma vítima que estava com fratura, era fratura fechada, que foi o rapaz, e a outra moça, ela estava com fratura exposta e estava com um corte na perna também. Para duas pessoas, né? Então, eu fui ajudar. E aí, eles têm que priorizar o atendimento, né? O atendimento é aquela pessoa que está mais grave, que é um atendimento de emergência, aquela pessoa que está correndo mais risco de vida, né? Então, às vezes as pessoas leigam, elas não entendem. Elas acham, por que não ajudou aquele primeiro? Para depois ajudar o outro, esse aqui está pior. Então, quem sabe esses protocolos são as pessoas que trabalham, porque elas têm um treinamento, elas são treinadas, elas estudam, elas sabem os protocolos, né? E além disso, tem a central de regulação para estar orientando, né? A pessoa passa o quadro do paciente, a central de regulação ela vai orientando, certo? Como é que vai ser aquele atendimento. E aí nós temos os tipos de transporte. Nós temos
as unidades de suporte básico e nós temos as unidades de suporte avançado. Né? O nome já está dizendo. Avançado é porque tem alguns equipamentos a mais avançados do que o suporte básico. Né? Então, quem vai definir qual é o tipo de assistência é a regulação, né? Através de uma triagem que eles fazem no momento da ligação, e aí eles que vão definir qual vai ser o tipo de atendimento, certo? E aí vamos ver quais são os tipos de transporte, né? Nós temos as ambulâncias, a ambulância tipo A, né, que é uma ambulância mais simples, que ela é uma ambulância de transporte. Então, ela vai ser usada para transportar o paciente que não tem risco de vida. Então, é a remoção simples, de caráter eletivo, ou seja, aquele paciente ele precisa ser removido para fazer um exame, para uma consulta, não corre risco de vida, tá bem, é uma consulta agendada, é um exame agendado. Então, essa ambulância tipo A, ela que vai fazer esse transporte, certo? Neste caso, a tripulação mínima é um motorista e um técnico de enfermagem. E, às vezes, dependendo de como o paciente está, ele vai só como motorista na nossa realidade, né? Às vezes não precisa nem do técnico para ir acompanhando. Vai só o acompanhante mesmo com ele, o paciente estando bem. Mas aí, pelo protocolo, né, pela a questão da portaria, ela diz que tem que ir um técnico de enfermagem acompanhando esse paciente também, né, nessa ambulância tipo A. A ambulância tipo B é aquela ambulância de suporte básico, né, é um veículo indicado para suporte básico de vida. Ou seja, transporte de paciente que tem um risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica no local. A tripulação mínima dessa ambulância tipo B é a mesma da anterior, ou seja, é o condutor, no caso do SAMU, né? Vai ser o condutor e o técnico de enfermagem, né? Então, vão ser essas duas pessoas, que foi a ambulância que eu me deparei. Mas aí, o que foi que aconteceu lá no acidente? A ambulância básica chegou, aí, quando a gente estava fazendo o atendimento, a ambulância avançada chegou, né? Para dar suporte à básica. Então, quem foi que definiu esse padrão? Essa questão de mandar primeiro a básica e depois a avançada? É a regulação. Então, ela é que define, né? Através de cada situação, certo? A ambulância tipo C, que é a ambulância de resgate, né, que é aquela ambulância igual a do Corpo de Bombeiros que tem aqui, que é a ambulância de resgate, né? Então, a ambulância tipo C, ela é utilizada para resgate e atendimento de vítimas de acidentes, com equipamentos de socorro aonde for necessário. E aqui nós temos uma mudança na tripulação, né, que é composta pelo motorista e 2 militares. No caso aí, vai ser os bombeiros, né? Então, essa ambulância, ela serve para salvamento e também para suporte básico de vida. Os bombeiros, ele pode fazer uma parceria com o SAMU para fazer um atendimento de alguma situação, de algum acidente, alguma coisa assim, pode sim, né? Então, às vezes, em alguns casos, vai a ambulância do SAMU e também a do Corpo de Bombeiros, certo? Para dar esse suporte. Deixa eu dar um exemplo, em caso de afogamento, né? Que a vítima está lá no meio do açude, né? Se afogando. E aí vai o Corpo de Bombeiros e vai o SAMU para dar uma assistência maior, certo? Em caso de acidente com vítima presa em ferragens, vai os bombeiros e vai o SAMU também para dar assistência. Então, eles trabalham em parceria, certo? A ambulância tipo D, que é a ambulância avançada, né? O suporte avançado, certo? É a VTR avançada. Então, nesse caso, temos
uma ambulância destinada só para o suporte avançado de vida. Né? Em outras palavras, para aquele paciente que ele corre um risco eminente de morte. Né? Então, a vida dele, se ele não for atendido imediatamente, ele corre o risco de morrer. Então, essa ambulância, ela tem todos os equipamentos que tem uma UTI. Então, ela é uma UTI móvel. Então, ela vai ter o desfibrilador. Na básica também tem o DEA, né? Mas na avançada, ela vai ter o desfibrilador e vai ter o cardiovessor, certo? No aparelho só. Ela vai ter um equipamento mais avançado, certo? Então, ela vai ter um suporte maior. Quem é a tripulação dessa UTI móvel? Nesse caso aí, a tripulação mínima é o motorista, um médico e um enfermeiro, né? Então, é o condutor, um médico e um enfermeiro, que é a equipe que compõe nessa VTR avançada, certo? Tem um estado aqui do Nordeste, que é a Paraíba, que o Conselho Federal de Enfermagem, aliás, o conselho daquela região, né, de lá, eles fizeram uma portaria para implantar o enfermeiro na ambulância básica do SAMU, suporte básico. Então, lá na Paraíba, além do técnico e o condutor, na básica, também tem um enfermeiro, né? Que é lógica, porque o técnico de enfermagem ele só pode trabalhar com a supervisão do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem ele vai para a rua sem a supervisão do enfermeiro, né? Então, está contradizendo um pouco a nossa lei, que é a lei do exercício profissional, que diz que o técnico de enfermagem ele só pode trabalhar mediante a supervisão do enfermeiro. Então, lá na Paraíba, isso funciona, né? Essa questão do enfermeiro e do técnico de enfermagem na ambulância básica, né? Aqui no Ceará não funciona, né? O transporte tipo E, que é a aeronave, né? O transporte aéreo. Né? Então, a aeronave de transporte médico ela é usada para transportar pacientes entre hospitais e atendimento de resgate. Sendo assim, devem estar presentes um piloto, um médico e um enfermeiro. Aqui na nossa região, a gente conta com o CIOPAE, né? Já veio várias vezes fazer o resgate de pacientes, fazer transferência. Veio agora, recente, fazer a transferência do prefeito, né? Que sofreu um infarto, que é uma situação de emergência. Então, aqui na nossa região, a gente conta com o CIOPAE, que também é um veículo de resgate, né, de transporte e de resgate também, certo? E o transporte tipo F, que são as embarcações, certo? Essas embarcações aqui na nossa região não existem, mas naquela região que tem rios, Amazônia. Então, é uma ambulância de transporte marítimo ou fluvial. A tripulação ela deve ser composta por um condutor, um médico ou enfermeiro, né? Pode ter um médico e pode ter um enfermeiro também, junto com a equipe, e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, a tripulação mínima é essa, certo? E nós temos também a motolância, né? Que a motolância ela foi implementada através de uma portaria específica, que foi essa portaria aqui, ó, 2971. Ela foi criada em 2008. Então, essa portaria, ela institui a motocicleta, né, como parte integrante da frota do serviço de atendimento móvel de urgência. Então, a motolância, ela passou a fazer parte da rede de urgência e emergência e ela faz parte também do SAMU, né? Então, essa motolância, eu trouxe até um vídeo para vocês verem, ela é o transporte que chega, tem uma agilidade e ela também é de suma importância, porque ela vai ajudar muito, né? Então, ela é a primeira que chega, certo? E às vezes a pessoa que chega na moto, né, o socorrista, ele vai até o local do acidente,
ele passa como é que está a situação daquele paciente, certo? Para regulação. E através disso, a regulação ela vai mandar o outro serviço, né? Se vai o avançado ou se vai o básico, certo? Gente, deixa eu ver se dá certo o vídeo. Peraí. Tá dando para ver o vídeo? Não. Não, não dá pra ver, não. Ai, só zoada. Vocês estão conseguindo ver? Não. Então, a gente veio no SAMU. Esse atendimento logo de urgência. Todo mundo conhece, é importante para todo mundo que mora na cidade grande. Então, Renan, O pessoal que usa as motos nesse atendimento. Boa. Não, Renato, não dá pra ver, não. Só sai o barulho. Não dá nem pra entender.
Estão me ouvindo? Oi? Sim, agora estou. Eu Pronto, deixa eu estou. ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo, tá bom? Estão me vendo também? Sim. Então eu vou ver aqui o vídeo, tá? Pra gente finalizar a aula. Estão vendo agora? Eu vou mandar o vídeo no grupo depois, tá bom? Tá bom, dá pra ver não. Bom, pessoal, hoje a gente veio Dá no pra ver? serviço de atendimento móvel de urgência. Todo mundo conhece. A gente está aqui para ver ele por dentro, ver como Não, dá funciona, pra ver não. Tá principalmente saindo ver o só pessoal uma que usa as voz. motos. Então, pessoal, para falar um pouco do serviço, como ele funciona por dentro, seus meandros, a gente está com o doutor Gustavo Puma, que é coordenador médico do SAMU. Doutor Gustavo, obrigado por receber a gente. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Não. Não. Estão conseguindo ver?
Não, não tá dando pra ver. Pois o vídeo eu coloco no grupo, tá bom? Tá certo. Pois vamos finalizar aqui. Falta só uma partezinha. Aí eu mando o vídeo no grupo. O vídeo, ele fala sobre o atendimento do SAMU e fala sobre a motolância. Aí ele dá uma explicação, o que é regulação, ele mostra como é que funciona e ele mostra um atendimento da motolância, como é que acontece o atendimento. É bem interessante. Aí eu mando para vocês, tá bom? Estão vendo os slides? Dá para ver os slides? Oi? Não estou conseguindo ver. Não dá para ver, não. Dá para ver agora? Dá para ver? Ah, dá não, viu? Continua sem dar. Esperar um pouquinho, que a internet está ruim. Mas eu já compartilhei aí os slides. Agora Apareceu? tá dando, viu, Renata? Tá ou não? Tá sim. Pronto, então vamos continuar. Aí eu mando o vídeo no grupo, tá bom? Bom, a questão do dimensionamento de cada tipo de ambulância, né? Aqui no Iguatu a gente tem, se eu não me engano, veio outra básica para cá. Então a gente está com 2 básicas e uma avançada, né? Então, como é que é feito esse dimensionamento, né? Da quantidade de viaturas, a necessidade. Então, ela é feita através da população. Então, por isso que as ambulâncias do SAMU, aqui do Iguatu, ela atende a região inteira, né? Então, ela atende muitos municípios, não só aqui em Iguatu, certo? Então, a equipe de suporte básico, que é o motorista, o auxiliar, o técnico de enfermagem, né, ele era uma viatura para cada 100 mil a 150 mil habitantes, a base, que é o técnico de enfermagem e o condutor. Já a avançada é uma equipe de suporte avançado, que é o motorista, o médico e o enfermeiro, para cada 400 mil a 450 mil habitantes. Então, aqui na região, a gente conta com 2 avançadas, se eu não me engano é isso. Eu vou me informar direitinho com o pessoal, aí eu dou a informação certa a vocês. Mas eu acredito que é 2 básicas e uma avançada. Antes era uma básica e uma avançada, agora veio outra, certo? Então, esse o dimensionamento. Por isso que, às vezes, acontece uma situação, um acidente, e a ambulância ela está em outra ocorrência, está em outro município, está fazendo uma remoção, uma transferência, né? Porque é uma ambulância para cada 400 a 400 mil habitantes, né? Então, é muita gente, né? E aí, como é que acontece o financiamento desse serviço, né? O custeio, quem é que vai pagar por ele? Lógico que quem paga por ele é a gente, né? Ele funciona através do nosso financiamento.
né, do SUS. Mas como é que funciona, né, esse custeio? É 50% do Ministério da Saúde, 25% do Estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde e 25% do município. Então, aí, o custeio, ele é tripartite, ou seja, ele é responsável pelo custeio, tanto o governo federal, que é o Ministério da Saúde, o governo estadual e o governo municipal, né? Então, os três entes federativos, eles são responsáveis pelo custeio desse serviço. Então, é tripartite o custeio, certo? E o perfil de atendimento do SAMU, né? Quais são os casos que são mais atendidos pelo SAMU, né? Quais são esses casos clínicos? Insuficiência respiratória, desmaio, tontura, infarto, né? Pique hipertensivo, o AVC, né? No caso, o AVE, que é o acidente vascular encefálico. Então, são os casos que mais o SAMU atende, certo? De uma forma geral. Aí entra acidente, queimadura, traumatismo craniano, certo? Agressões também, dependendo do caso, ferimentos por arma de fogo, por arma branca, que são os traumas, choque elétrico também, que é considerado trauma, né? Então, vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, são os atendimentos psiquiátricos. E o quarto lugar são os atendimentos gineco-obstétricos, que está com 4,2%. É o que menos eles atendem, né? Que é caso de partos, já aconteceu de ter parto dentro da viatura, eu já vi relatos do pessoal do SAMU, né? Como eu tenho um contato com eles, então a gente sempre vê os comentários, né? E também a mídia mostra, né? Quando acontece algum caso assim, acontece de ir até para a mídia, a gente acaba ficando sabendo, né? Por foto, às vezes o pessoal comenta também, certo? Então, está em último lugar a questão dos atendimentos obstétricos. E a questão das parcerias, né? Como eu até citei, a questão da parceria com os bombeiros. Mas aí a gente tem outros parceiros. A gente tem a polícia, né? A polícia militar, a polícia rodoviária federal, a polícia civil, né? Deixa eu dar um exemplo para esclarecer para vocês. Pode ser que o SAMU ele seja solicitado para atender algum caso de violência, né? Então, antes de chegar no local da ocorrência, é preciso primeiramente ter a segurança do local, né? Porque eles prezam a questão da segurança. Então, primeiramente, é acionado a polícia. Quando a polícia chega no local e faz a segurança do local, é que o SAMU vai até lá para fazer a assistência, né? Para fazer o socorro, para fazer o primeiro atendimento. Então, eles têm vários parceiros, né? Além do Corpo de Bombeiros, a polícia também, a Marinha, Exército, questão da aeronáutica, o CIOPAE, que é parceiro também, né? Do SAMU, que eles solicitam um atendimento para remoção, né? Remoção aérea, e sempre que vem é o CIOPAE, certo? Então, a gente tem esses parceiros também, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Peço desculpas pela minha internet, porque aqui a internet não é boa, mas segunda-feira eu vou ver se eu consigo aumentar minha internet, tá bom? Porque a gente vai ter as outras aulas, tá bom? Foi a primeira vez que eu usei o Google Meet, não tinha usado ainda. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a vocês, tá bom? E matar um pouco a saudade que a gente tá um do outro, certo? Ei, Renata. O trabalho que eu falei, eu já coloquei na plataforma.
Oi, amor. Renata, Deixa eu voltar aqui. Pronto, apareci. pronto, no Oi, slide Vanessa. 35 tem dizendo, tem dizendo o seguinte: Hã? uma equipe de suporte avançado de vida para cada 400 mil habitantes, não é isso? Isso. No caso, aqui no Ó, o Iguatu SAMU não daqui. tem esse suporte avançado. O SAMU tem sim. Tem a UTI móvel do SAMU. Não, mas não atende só o Iguatu, é a região toda. Então, o SAMU, Ah, ele entendi. atende vários municípios, entendeu? Ele atende a Aham. região todinha, que é a região Centro-Sul. Ah, Então, então tá certo, agora eu é entendi. uma viatura avançada para a região toda. Se eu não me engano, é em torno de 10 a 12 municípios que o SAMU atende, entendeu? Entendi, agora eu entendi, viu? Só isso mesmo, amor. É uma viatura para a região toda. Ele é formado por a, a rede de urgência e emergência, ela é formada por regiões. Então, é dividida a partir de regiões. Por exemplo, o hospital regional, ele atende 11 municípios com Iguatu, né? 10 Isso. municípios com Iguatu, aliás. Então, é um hospital para a região. Então, Iguatu, ele é a referência, né? Agora eu entendi. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Cadê a Eliane? Já saiu? Quer perguntar alguma coisa, Vanessa? Maria? Não, não, Não? não. Pronto, eu espero que eu tenha ajudado a vocês a compreender, tá bom? A internet não ajudou muito, mas eu dei o meu máximo. A primeira vez que eu dou aula online, estava até um pouco receosa de não É a conseguir primeira por vez causa do também que eu assisto nervosismo. online, né? Porque as outras vezes não foi online. Pois é. Aí eu vou ver com a Eliane como é que vai ser as demais, tá bom? Aí eu passo para vocês, certo? Tá certo. Eu vou mandar o vídeo no grupo para vocês assistirem. Os slides eu já mandei. O texto e a atividade já está na plataforma. Aí eu vou anexar essa aula que eu gravei na plataforma também. E eu vou anexar os slides na plataforma também, tá bom? Então, quem tiver acesso à plataforma vai ter acesso à aula gravada também, tá bom? A aula gravada não vai dar para me mandar no grupo. Eu vou anexar só na plataforma. Que foi Tá essa certo. aula que E, a gente. Renata, se é o texto e essa atividade, se eu não conseguir entrar na plataforma, tem como você enviar pelo WhatsApp? Não, a gente vai anexar só na plataforma agora. Só? Infelizmente. Só. Viu? Vou tentar entrar de novo, porque eu tava sem conseguir entrar. Mas aí tu fala com Eliane, pode ser algum problema no teu login ou na senha. Tá certo. Pois tá bom. Pois Pois pronto. fiquem com Deus, tudo de bom. Eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de voltar às aulas para a gente se ver e ir pro meio do mundo. Ir para os hospitais, para os PSF, para os CAPs, começar os estágios, fazer as práticas, Também não vejo a hora. É, eu tá bom? também. Então, vamos estudando aí, que a qualquer momento a gente volta, Tá tá certo. bom? Tá Tá. certo. Fiquem com Tá Deus. certo. Beijo. Também. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.